Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Estou aqui mais um dia para fazer para vocês mais um vídeo, né, sobre essa nova categoria, né, que seria com relação a histórias e perrengues que eu passei aqui no Japão, né. Essa aqui é uma nova categoria, uma nova lista, né, de vídeos, né, que o pessoal gostou bastante, né. Até porque dá para saber aí algumas coisas, dá para relembrar aí assuntos mais nostálgicos, né, coisas que o pessoal lembra da época, porque afinal de contas eu sou de uma época razoavelmente antiga, né, eu tô aqui na época dos anos 2000, né, então aparecem muitas coisas ali que o pessoal, né, é verdade, tinha dessa, né, e aí a ideia é justamente não só tocar aí nesse lado mais nostálgico para vocês, como também, né, para aquelas pessoas que estão no Brasil, que não fazem ideia dessas coisas, né, tentar aí compartilhar com vocês um pouco desse tipo de experiência, né, para vocês saberem mais ou menos como é que as coisas acontecem aqui no Japão, tá ok? E bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês seria, então, a de hoje, né, no caso, né, quando eu perdi, no caso, um pedaço do meu dedo, né? Olhando assim parece que eu perdi bem mais, ó. Assim fica mais fácil de entender, ó. É, essa parte aqui justamente é a parte da unha, né? Então não tem mais unha aqui nesse dedão, né? Acho que dá pra mostrar assim. Eu vou até fazer isso aqui virar como é que chama? O thumbnail. Mas eu vou te olhar pra cá. Pronto, né? No caso, eu perdi um pedaço da unha, né? Quando eu trabalhava numa fábrica em Fuji, né? Na cidade de Fuji, na província de Shizuoka, né? Nessa empresa, eu trabalhei em vários setores ali, né? Eu trabalhei num setor que fazia máscaras descartáveis, né? Foi justamente na época que estava bombando com a doença SARS, né? E também, né? Fazíamos petoshits, que seria fraldas descartáveis para animais, né? Para pets. E também fraldas geriátricas, né? Então a gente fazia aquilo com, com um maquinário grande e pesado razoavelmente, né? Enquanto que a parte ali que mexia com máscara era um maquinário bem menor, né? Tinha também outras máquinas, coisas que eu não fiz, mas daqueles negócios, aqueles saquinhos que você usa para esquentar o corpo, né? Também faziam isso, né, lá, né? E eu trabalhei um tanto razoável nessa fábrica. Inclusive eu contei a história para vocês, assistam o outro vídeo onde eu falo quando eu cheguei no Japão, né? Mas mais ou menos, né? Acho que foi em 2001 por aí, né? Eu entrei nessa empresa, né? E trabalhei ali até 2002. Acho que foi em 2000, não, foi em 2001, 2001 mais ou menos. Se não foi no final de 2000, foi no início de 2001, né? E aí eu trabalhei ali até 2002, próximo do final de 2002, né? Que foi quando eu conheci minha esposa, e tal, né? Então trabalhei inicialmente ali quase 2 anos, né? E vim uma vez aqui para os lados de Nagano, né? Para a província de Nagano, né? Morar com a minha atual esposa. Voltei para lá depois com ela junto, né? E ali a gente ficou, né? Isso foi realmente no final de 2002, então realmente foi 2002 ali, né? E aí então ali a gente ficou, eu e ela, né? Durante um certo tempo até, né? Foi até meu filho fazer quase um ano. Eu lembro porque quando eu tirei a carteira de motorista, eu achei que ia conseguir fazer rapidinho, ainda não tinha prova em português, nada nessa época, então mas foi bem difícil, eu perdi mais de um ano, eu perdi no total um ano e meio para tirar minha carteira de motorista, pra vocês terem uma ideia, né? E aí, no caso, então, né, quando eu tava ali trabalhando nessa empresa, né, eu me acidentei, né, e perdi um pedaço do dedo, né. Como é que foi, né? Essa empresa, ela já fazia pouco tempo na época que além da matriz, eles pegaram outro caixazinho, uma outra empresa, né, um pouquinho afastado ali, e ali eles tinham uma máquina apenas, né. Eu já tinha rodado muitas máquinas lá dentro da empresa, eu sabia fazer muita coisa, né, trabalhei, apesar de não ter certificado na época, mas trabalhei com lift, né, empilhadeira, né, trabalhei na parte de fazer máscaras descartáveis, né? Também trabalhei na parte que fazia fraldas geriátricas, né? E aí, no caso, trabalhei também para fazer essas fraldas para pets, né? Não fiz aquele que eu falei, que é aqueles saquinhos para esquentar o corpo, né?
Mas aí quando eu fiz a Pets, eu trabalhei em várias máquinas diferentes, né? E aí, no caso, eles tinham pegado essa nova empresa ali, né? Um local, um galpão separado, né? E lá tinha uma máquina que fazia fralda para pets. E meio que pediram para eu rodar lá, né? Então ali a gente ficou sem chefe, sem nada. Era eu como operador da máquina, né? E mais, se não me engano, eram mais 4 mulheres, né? Que eram o pessoal que fazia embalamento, no caso, né? E não tinha ninguém, era só nós, né? E tudo brasileiro, né? E dessas mulheres que trabalhavam ali no embalamento, uma delas era a minha madrasta, né? E aí então a gente estava ali trabalhando na máquina e tal, né? As máquinas, eu já estava bem acostumado, eu já trabalhava há muito tempo, então tipo, eu já tinha muita experiência com a máquina, tal, o que na verdade foi justamente a armadilha, né? Foi esse excesso de experiência que me deu um excesso de confiança e aí fez eu ignorar completamente os protocolos de segurança, né? Então assim, a culpa foi minha, né? Indiscutivelmente a culpa foi minha, só que claro, né? Quando a gente fala de acidente de trabalho, isso é meio que indiferente, né? A empresa ela tem por regra a responsabilidade de não permitir que aconteça o acidente, né? Seja colocando placas e sensores para impedir que isso aconteça, seja tendo alguém lá supervisionando, etc. Tal. No caso, não tinha ninguém, eu estava sozinho ali, né? Eu e essas brasileiras, né? E ainda por cima, a máquina não tinha nada de sistema de segurança, tecnicamente, né? E beleza, a gente estava rodando e tal. Era uma máquina velha, uma máquina ruim, né? Então, perdia-se muito tempo para você deixar a máquina mais ou menos ali do jeito que ela tinha que ficar, pronta para rodar realmente, para soltar peças boas, né? E aí, então, no caso, depois de perder quase uma hora ali para deixar a máquina no ponto, finalmente a máquina ficou boa. Eu ia aumentar a velocidade para começar a produzir para valer, né? No caso. E bem nessa hora que eu aumentei a velocidade, eu percebi que no finalzinho da máquina, né? A máquina ela consistia no quê? O início da máquina eram rolos que juntavam a parte de baixo plástica, né? Com a parte de cima de papéis, né? E aí você tinha uma parte ali que ele moía o parpo, né? Que moía o papel e deixava o papel fofinho, né? Aí isso passava por um rolo compressor que queimava aquilo e deixava aquilo duro, né? E aí então da parte de cima vinha um papel, da parte de baixo vinha o plástico e no meio ficava esse parpo, né? Esse papel que essa que era a principal parte dessa fralda, né? Porque ali dentro tinha o polímer, né? No caso que iria sugar os líquidos, etc, tal, né? E aí, então isso se juntava tudo, né? Num ponto, até ali é uma parte, né? Continuando então depois vinha a parte de colar tudo isso, né? Colar o papel de cima com o plástico de baixo, né? Deixar tudo coladinho. E por fim vinha a parte de corte, né? Que era uma navalha, né? Rotatória. E para terminar vinha o pedaço ali que fazia as dobras, né? No caso dobrava essas fraldas, né? Em 3 partes, né? E justamente nessa parte das dobras, né? Eu percebi na hora que eu comecei a rodar rápido que tinha um pequeno lixo, um pequeno pedaço de plástico, né? De cola, né? Colado na pazinha. E aí quando eu percebi aquilo, aí veio um problema. Por quê? Porque se eu largasse ali, sabe-se lá quando aquilo ia entrar dentro da fralda. E aí aquilo ali poderia estragar, tipo, fazer um problema sério, né? Porque depois que encontram qualquer coisa estranha, aí volta todo o lote, sabe? E aí você tem que abrir todas as caixas, sabe? Procurar. Então, assim, já imaginando o grande problema que teria, eu não queria que aquilo acontecesse. Eu tinha que tirar aquele lixo dali, que estava colado, né? Só que se eu parasse a máquina, eu ia ter que voltar a fazer todos os ajustes de novo. Do zero, porque a máquina era assim, é uma máquina ruim. Se você parava ela tinha que fazer todo o ajuste de novo. Então você não parava ela do início ao fim, né? E eu já tinha perdido uma hora para fazer os ajustes, ia perder uma hora de novo, né? E então não queria fazer isso. Então o que eu fiz? Eu tinha acabado de subir a velocidade, eu diminuí a velocidade no máximo, né? Era bem devagar. E nessa situação eu peguei uma fralda que estava ali pronta, né? E comecei a esfregar na pazinha que estava assim. A pazinha ficava assim, descendo, né? E ele tinha combés que seriam esteiras, né? Que se juntavam assim para puxar para dentro, né? E essa placa ela entrava e saía dessas esteiras, né? Então o espaço era bem apertado, né?
mal entrava essa fralda, entrava certinho a fralda, né? E aí eu, passando ali a fralda nessa placa de metal, tentando limpar. E foi justamente nesse momento. Eu, na tentativa de puxar, alguma coisa deu errado, não sei dizer o que foi. A minha mão entrou pra dentro dessa esteira. Tipo, como eu falei, tinha uma esteira aqui. A minha mão entrou. Do jeito que a minha mão entrou os dedos. Esse dedão ficou pra fora, assim, travado, né? Ficou exposto o meu dedo. E aí veio, logo em seguida, bem devagarinho, mas veio essa placa de metal em cima do meu dedo. Do jeito que ele veio, ele apertou. Eu tive sorte, porque na hora que ele veio e apertou, ele arrancou um pedacinho do dedo pra fora. E ele acabou que, por causa que ele enroscou no meu dedo uma vez, apesar de ele tá bem preso em cima por parafusos, ele acabou por movimentar pra cima essa placa, né? Pegou num dedo, pegou no osso, então ele prendeu ali numa casa dura, né? E aí ele jogou a placa pra cima, o que praticamente salvou a minha mão. Porque se aquela placa não se movesse, ele ia arrancar um pedaço do meu dedo e ia arrancar minha mão fora. Eu ia perder minha mão, ele ia bater certinho no pulso, porque minha mão tava, como eu falei, presa nessa esteira. Não conseguia tirar. E a esteira girando todos os lados, tentando sugar minha mão. Minha mão não passava por causa do tamanho da mão, né? E raspando tudo a minha pele na hora, né? E aquilo comendo. E é onde eu falo, eu sempre fui uma pessoa muito calma, tranquila e racional. Mas provavelmente, com certeza, naquele momento eu não tinha raciocínio. Na minha cabeça, em cima da minha cabeça, tinha um botão para parar a máquina. Mas eu não consegui pensar nisso. Essa mão estava aberta. Mas eu não consegui apertar o botão em cima. Não me veio na cabeça. Tudo que me veio na cabeça era entortar toda a minha mão máximo para tentar deixar assim de um jeito que a placa não cortasse meu pulso. E aí ele ficou, a plaquinha batendo assim na minha mão, sabe? Cutucando a minha mão. Então, como a placa subiu, salvou minha mão. Essa foi a situação, né? Aí, no caso, eu não consegui parar a máquina, né? Uma das meninas que estavam lá fazendo o embalamento, ela percebeu aquilo, o pessoal entrou em desespero, né? Não tinha ninguém. E aí a pessoa parou pra minha máquina, né? Depois que a máquina parou, eu fiquei mais calmo, mais tranquilo. Aí eu comecei a olhar ali a situação e pensar como é que eu faço pra me sair daqui. Eu tô preso, eu tava preso na máquina, né? E aí minha madrasta chegou na época, né? E aí ela agarrou no meu braço e falou pra mim assim, calma, Kenji, né? E bom, eu tava calmo, mas ela não tava, porque ela tava, sabe, enfiando as unhas em mim, porque ela tava totalmente nervosa vendo aquela situação. E ela vendo que eu perdi um pedaço do dedo e tal, né? Aí eu cheguei e falei pra ela, o nome dela é Rô, né? Roseli, mas Rô, a gente chamava de Rô, né? Falei, Rô, eu tô calmo, quem não tá calmo é você. Falei, pega ali pra mim a chave de boca ali, número 13, né? E ela, o que é isso, né? Não sei o que, né? Aí eu, faz o seguinte, me dá aquela caixa inteira de ferramentas ali, traz pra mim. Aí ela me trouxe a caixa de ferramentas. Aí eu ia começar a pegar ali as ferramentas pra poder abrir, né, essa esteira, pra eu poder tirar minha mão de lá. E aí eu falei pra ela, olha, tá vendo ali meu dedo? A pontinha do meu dedo ali caído na esteira? Pega pra mim e coloca no congelador. Não sei se dá pra usar, né? Aí coitada dela, né? Ela foi lá, pegou, né? O pedacinho do meu dedo, né? A pontinha do meu dedo, colocou no congelador. A gente tinha uma geladeira com congelador lá, né? E colocou lá dentro, né? E, bom, não tinha chefes, como eu falei. Não tinha ninguém, né? E essa fábrica já teve alguns casos ali o que é bem comum, né, até, né? Tem várias empresas que infelizmente faz isso. Não é certo, mas tem várias, né? E eles querem tentar evitar acidente de trabalho ao máximo, mas não evitar que aconteça, evitar que sejam registrados como acidente de trabalho, né? Várias vezes aconteceu de gente se machucar e a fábrica falar, a gente paga o tratamento e tal, né? Pra não ter que acionar o seguro, né? Mas no meu caso, pô, eu perdi um pedaço do dedo, né? Eu não quis nem saber. Assim que eu tive a chance, eu olhei pra menina assim que falava um pouco de japonês, inclusive, né? Eu falei pra ela, tem como você ligar pra ambulância pra mim? Liga pra ambulância pra mim, eu tô aqui tirando minha mão, eu não vou conseguir ligar, né? Liga pra ambulância pra mim. E aí ligou pra ambulância, entendeu? E aí a ambulância tava vindo. E aí nesse decorrer tal, só depois que já tinha chamado a ambulância e tudo mais tal, aí quando eu tirei a minha mão da máquina, tava
livre finalmente, né? Aí tava esperando a ambulância chegar, eu mesmo liguei pra empresa, né? E falei pra eles o que aconteceu e falei que eu tinha chamado a ambulância, né? Não tinha sido exatamente eu, mas eu falei que eu tinha chamado a ambulância. Eles ficaram bravos, né, inicialmente. Por que chamou a ambulância? Por que não avisou a gente e tal? Eu falei, olha, porque não teve outra forma, tal. A gente discutiu, inclusive, na hora, né? E é aquela coisa, provavelmente é porque ia ficar ruim pra eles, né? Não tinha ninguém lá pra supervisionar, entendeu? E assim foi uma loucura aquilo, né? Os caras vieram correndo, mas quem chegou primeiro foi a ambulância, no final das contas, né? E pegaram meu pedacinho do dedo, levaram junto, me levaram pro hospital, né? Até então, sinceramente, eu não senti dor nenhuma. Não tinha dor, sabe? Eu mesmo desmontei a máquina, né? A ambulância chegou, me levou. Até é engraçado como que demora, né? A ambulância ela não te pega só que sai correndo, né? Eles te pegam, te colocam lá, né? Começa a te colocar um monte de aparelhagem, fazer um monte de pergunta. E lá atrás tem um cara ligando para vários hospitais para ver aonde que você vai ser aceito e tal, né? Meio que demora até o cara sair, né? E aí finalmente me levaram lá pra uma emergência e tal. A pessoa ela chegou falando, então a gente vai ter que cortar um pedaço aqui do seu bumbum, da pele do seu bumbum pra colocar aqui no dedo, né? Aí eu, calma, eu tenho aqui um pedaço do dedo que eu deixei no congelador, não tem como usar não? Eu falei, pelo amor de Deus, além de tudo que eu sofri, ainda vai arrancar um pedaço da pele da minha bunda, né? Aí ela olhou assim e falou, olha, a carne não tem como usar, mas a pele dá pra usar sim. Aí não tiraram a pele da minha bunda, né? Pegaram o restinho da carne, eles tiraram, ela meio que esfolou, né? Arrancou a carne e deixou só a pele. E aí ela colocou a pele por cima e costurou, né? Foi tudo na hora, né? E aí com isso meio que terminou o tratamento, né? Não teve nada de internação nem nada, só fizeram isso e eu já fui liberado, né? Fiquei só algumas horas ali no hospital, depois eu já pude voltar para casa, né? E aí beleza, né? Assim foi e tal. Doeu mais durante, nossa, na hora que, inclusive eu teve um grande problema que eu tava com aliança. Isso. Eu tava usando uma aliança, não era bem uma aliança, na verdade não é aliança, sabe? Era um anel que eu tinha um anel de prata, né? E aí por causa dessa pressão que deu, que a mão entrou na esteira, meu dedo ficou enorme, aí eles tiveram que cortar esse anel de prata, né? E aí eu perdi o anel, inclusive, lógico, né? E aí então costuraram meu dedo e tal, né? E aí finalmente eu fui liberado, né? Voltei pra casa. No total eu folguei mais ou menos cerca de um mês. Foi só isso que eu consegui de folga, né? E inicialmente, né? Eu fui várias vezes ali no setor que mexe com acidente de trabalho e tal, né, não sei o quê. Não teve suporte da empresa, né? Hoje em dia, que eu sou intérprete, eu entendo que na verdade não tem suporte da empresa, porque tecnicamente a parte de seguro de acidente de trabalhos, você que tem que fazer o pedido. É uma coisa que a empresa não tem nada a ver. A empresa vai responder, né? Ela vai ter que ter um monte de dor de cabeça para evitar que acidentes novos aconteçam, tal. Tem toda essa coisa, tal, mas não é exatamente a obrigação deles te acompanhar nem nada. Então, sim, eu tive que fazer tudo sozinho. A empreiteira também não ajudou em nada, né? Me largaram, né? E tudo, ainda bem que por sorte eu falava japonês, então, tipo, fui conversando. Inicialmente eles olharam assim e tal, mas e aí, o que você perdeu? Né? Eu olhei assim e falei, acho que eu perdi só o bico do dedo, né? Talvez a carne, né? Aí, olha, se foi só a carne, você não ganha nada. Não tem nada pra ganhar. Na época eu fiquei até tipo assim, como assim? Eu perdi um pedaço do dedo, né? E aí eles, não, mas, né? O que dá dinheiro, assim, o que dá, como é que fala? Indenização é osso, você tem que perder um pedaço do osso, né? Só perder a carne não adianta nada, né? É claro que hoje em dia, como assim, na época eu não tinha experiência nenhuma com nada, né? Hoje em dia eu entendo que, tipo assim, quando eles respondem dessa forma, eles estão falando da parte deles, da tabela deles. Na tabela do acidente de trabalho eles não tem. Então, se de repente, vamos supor, você perdeu só um pedaço daqui, na palma da mão, o meião aqui, um bagulho arrancou um pedaço da carne, só a carne, o osso continua lá, né? Aí você fala assim, então, tem direito a alguma coisa? Provavelmente não, né? Mas como assim, né? Não tem perante o acidente de trabalho, mas eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Mas você pode ainda assim entrar com processo contra a empreiteira e contra a empresa, entendeu? E aí provavelmente vai ganhar alguma coisa, tá? Só que no caso você tem separado, né? O que cabe ao acidente de trabalho e o que cabe à responsabilidade das empresas, né? Inclusive a responsabilidade é conjunta, tanto da empreiteira como da empresa, tá? E aí até aí tudo bem,
né? Eu achando que não ia ganhar nada, tava até desesperado. Falei, poxa, eu perdi um pedaço do dedo, não vou ganhar nada tal. Aí nisso tal, ele falou, e você trouxe as coisas do hospital? Na época eu falei, não, ainda não tá comigo tal. Aí depois que eu consegui, eu falei, então quando ficar pronto, me traz, né? Aí eu peguei a papelada que saiu do hospital e entreguei pra eles, né? Quando eu entreguei, o cara olhou assim, olhou os raio-x, essas coisas, e falou, olha, né? Eu falei pra você que você não ia ganhar nada, mas não, esse aqui se enquadra assim, você vai ganhar. Eu, opa, ainda bem, né? Eu, no caso do dedão, é difícil de ver aqui, eu tô tentando te mostrar com esse dedão. Aqui é onde a gente tem a unha, né? Vocês estão vendo essa parte que dobra, né? Em dobra, não é só essa parte aqui. Nessa parte abaixo da unha, tem mais um ossinho igual esse daqui, parecido com esse aqui, que dobra, só que ele não dobra, ele fica abaixo da unha. Esse ossinho por inteiro, você levando em consideração que ele tem 100% dele, eu perdi 80% dele, desse ossinho daqui. Inclusive, o meu dedo, quando você olha, parece que eu não perdi muita coisa. Muita gente fala, você não perdeu nada, perdeu só a unha, né? Não. Na verdade não, porque aqui, ó, não tem osso. Se eu apertar aqui, ó, ele é só carninha, entendeu? Não tem osso. Então, assim, o que seria esse ossinho que fica abaixo da unha, eu perdi 80% dele. E aí eu ganhei, no caso, 3 milhões de ienes. Por isso, né? No caso, a mão esquerda, né? Pontinha do dedão, né? 80% do ossinho abaixo da unha, né? Foi 3 milhões de ienes na tabela da época, né? Inclusive, eu sou uma pessoa bem pra frente em pensamento, né? Tipo, perdi um pedaço do dedo, fazer o que? Faz parte, né? Agora que eu tenho dinheiro, vou comprar um carro, né? E foi assim que eu comprei o meu carro, né? Mas essa história vai ficar para depois, para para um outro vídeo de histórias e perrengues aqui do Japão, né? Então, no caso, eu lembro que, inclusive, eu posso só emendar, né? Essa história, eu fiquei um mês, como eu falei para vocês, de folga, né? E como eu sabia que eu ia ficar um mês sem trabalhar, né? Apesar de que o seguro de acidente de trabalho, ele pagaria em parte, né, tal, mas não é o salário inteiro, né? Então, a minha esposa, a gente tinha o nosso filho tinha nascido há pouco tempo, né? Não tinha ainda direito 1 ano de idade, né? E aí, tipo, minha mulher ainda estava em casa cuidando dele, né? E eu fiquei preocupado. Falei, olha, você vai ficar em casa e, tipo, não tem como cuidar de você, a gente vai ficar sem dinheiro. Então, eu falei pra ela, volta lá pra Nagano, né? Vai morar com as suas irmãs, né? Que aí pelo menos o pessoal ajuda você. Aí você tenta encontrar emprego por lá, né? Porque desse jeito não vai dar, né? Só com o que eu vou ganhar e vai demorar pros caras pagar e tal, né? Aí foi o que ela fez, ela foi pra lá, né? E aí eu fiquei, no caso, um mês em casa sozinho, né? Cuidando de tudo, lavando louça, limpando a casa e tal, né? E aí, nesse meio tempo, né? Que passou, eu pensei muito sobre a minha vida, né? Querendo ou não, depois que passou esse um mês, né? Logo a empresa ficou pegando no meu pé para eu voltar logo pro trabalho, né? E aí, tipo, ainda tava doendo, né? Mas eu voltei pro trabalho, tinha inclusive que empacotar as coisas. Tava com a mão toda com curativo ainda tal, né? Mas eu tava ali enfiando fraldas, né? Dentro, fazendo esse serviço de embalagem que geralmente as mulheres que faziam, né? Mas tava lá, entendeu? Tava me esforçando, trabalhando, né? Só que nesse meio tempo eu fiquei pensando, né? Tipo, será que é isso que eu quero, né? Poxa, eu perdi um pedaço do meu dedo nessa empresa e não tô afim mais de trabalhar aqui, sabe? Eu fiquei desgostoso com a empresa, né? E aí pensando, e depois, quando eles me colocarem para trabalhar na mesma máquina, é estranho, né? Você trabalhar na máquina que arrancaram o seu dedo, que arrancou seu dedo, né? Então, eu fiquei meio assim, tal, pensei, aí eu entrei em contato com a minha esposa e falei pra ela, olha, eu tô pensando em pedir as contas e tô pensando em morar pra aí. O que você acha, né? E ela falou, não vem, né? Falei, então acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu não tô mais afim de trabalhar aqui não, né? Quando o dinheiro sair, eu falei pra ela, né? Eu vou lá comprar um carro e aí eu volto pra ir já com o carro, né? E foi assim que terminou essa história, né? Basicamente, depois que o dinheiro saiu, eu fui comprar um carro, né? É claro que a história do carro é mais complexa do que parece, né? Então por isso vai ter um vídeo só pra falar disso, né? Mas aí eu comprei o carro e vim, no caso, pra Nagano pra morar com a minha esposa, né? Isso foi justamente no ano de foi justamente em 2004, mês 11, né, que eu vim pra cá, pra Nagano, né? E uma coisa importante para complementar, né?
que foi o que eu falei pra vocês, que foi assim, eu tava fazendo a minha carteira de motorista e eu já tava mais de 1 ano e meio, né? Eu vou contar melhor isso pra vocês, né? Num outro vídeo, mas assim, já tava ficando 1 ano e meio, né? E foi quando eu fiquei esse 1 mês em casa, porque eu não passava, eu já tava há muito tempo, eu já tinha feito as primeiras provas, eu consegui passar nas primeiras provas e tal, eu tava dentro do Carimen, que seria a carteira provisória, né? E eu não conseguia, depois da carteira provisória, eu tinha que passar por mais um teste escrito, né? E eu não estava conseguindo tirar a nota mínima necessária. E por quê? Porque eu estava muito cansado, porque eu trabalhava de aquim, né? Eu trabalhava no período noturno, né? E aí eu trabalhava muitas horas, fazia 12 horas de trabalho e tal, e depois de dia eu ia pra autoescola, pra estudar, pra fazer as provas. Então eu tava morrendo, eu não tava bem, sabe? E eu nunca conseguia as notas. Aí depois que eu me machuquei, né, me acidentei, eu fiquei 1 mês em casa, então o que eu fazia? Eu estudava, né? Então eu estudei e consegui passar, né? Não foi bem assim, como eu falei, eu vou pegar e contar pra vocês essa história num outro dia, né? Mas aí no caso, então eu consegui tirar a carteira de motorista, aproveitei o dinheiro, comprei o carro e vim pra Nagano. E essa foi a história do meu acidente aí de trabalho, onde eu perdi um pedaço do dedo, tá ok? De maneira geral é isso, eu espero que tenha sido interessante para vocês, né? Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos, né? Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc tal. Também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais à cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? E de maneira geral é isso, a gente se vê aí pelos caminhos da vida. Cuidem dos seus dedos, beleza? No mais é só. Tchau.